Olá, pessoal. Nas últimas aulas, a gente discutiu as três leis de Newton e algumas consequências dessas leis. Na aula de hoje, a gente vai discutir uma outra contribuição importante do Newton, que foi a lei de gravitação universal, né? Então, o Newton propôs uma formulação matemática para descrever essa lei, essa força gravitacional, né? Outros físicos da época também tinham tido ideias semelhantes. Mas o Newton também fez uma outra contribuição muito importante, que foi propor que essa força, né, que atua nos fenômenos terrestres, como uma maçã caindo no chão, é a mesma força responsável pelo movimento dos astros celestes, né? Então, pelo movimento da Terra ao redor do Sol, da Lua ao redor da Terra e assim por diante. Então, esse passo que o Newton, né, incentivou, né, propôs, é que uma, existe uma lei universal que se aplica tanto a fenômenos terrestres como a fenômenos celestiais, né? E na época dessa proposta, né, foi em torno de 1680, existia essa separação devido à influência da religião entre fenômenos terrestres, humanos e fenômenos celestiais divinos, né? Então, esse foi um passo muito importante que Newton fez, que foi unificar essas duas coisas, né? Falou, existem leis universais que se aplicam para qualquer lugar do universo, tanto aqui na Terra quanto para os astros celestes, né? E isso a gente faz até hoje, né? Até hoje a gente realiza experimentos na Terra que nos permitem descobrir essas leis e extrapolar para descrever todo o universo como um todo, certo? Então, isso foi um passo muito importante para a ciência em geral, tá? Mas vamos lá, né? Qual foi a lei proposta por Newton? Né, vocês já viram, de uma maneira ou outra, essas leis, ou né, essa proposta da força gravitacional. O que eu quero fazer na aula de hoje é generalizar, né, escrever ela de uma maneira um pouco mais formal e investigar algumas consequências dessa lei de gravitação, tá? Então, né, a proposta de Newton foi, dada duas partículas pontuais, com massas m1 e m2, elas vão sentir uma força de atração, né? Então, cada uma vai ser atraída em direção à outra. Essa força, ela tem mesmo módulo, essas duas forças têm mesmo módulo, mas sentidos opostos, né? Então, elas satisfazem a terceira lei de Newton. E o módulo dessa força é dado por uma constante, que é a constante gravitacional, vezes o produto entre as massas, e aqui essas massas são as massas inerciais, exatamente a mesma massa que entra na segunda lei de Newton, dividido pela distância entre as duas partículas. E essa constante G, ela é aproximadamente 6,67 vezes 10 a menos 11 em unidade de SI. Então, é Newton por quilograma ao quadrado vezes metro ao quadrado. Então, isso nos dá, né, todas as características dessa lei, né, nos permite calcular matematicamente essa lei, só que a gente quer escrevê-la de uma maneira um pouco mais geral, que, né, me permita calcular esse vetor diretamente, né, sem eu ter que ficar desenhando uma linha que liga as duas partículas, tentando adivinhar a direção desse vetor, tá? Então, se eu definir um sistema de coordenadas, certo? Eu posso definir dois vetores, né, que são os vetores posição de cada uma das partículas. Então, para a partícula M2, eu tenho esse vetor R2, para a partícula de massa M1, eu tenho o vetor R1. E aí eu vou querer escrever essa força, e aqui em particular eu vou querer calcular a força que a partícula 1 faz na partícula 2, né? Então, só para explicitar essa minha notação, quando eu escrevo 1, 2, significa a força que a partícula 1 faz na partícula 2, ou seja, a força que a partícula 2 está sentindo. É só uma notação, né? Só para a gente saber de qual força a gente está falando, tá? Então, a gente sabe que, nesse caso, a minha força vai estar justamente alinhada com esse vetor aqui, tá? Então, se eu subtrair o vetor R2 do R1, eu vou ter exatamente esse vetor aqui, e a minha força vai estar alinhada a esse vetor, mas a força que a partícula 2 sente, ela está na direção oposta a esse vetor, né? Então, ela vai estar
no sentido oposto desse vetor R2 menos R1. Tá? Então, como é que eu posso escrever isso matematicamente? Né? Eu vou inserir esse sinal de menos aqui, que me diz justamente que essa força está no sinal, está no sentido oposto a esse vetor R2 menos R1. E aí eu tenho aqui o que vai definir o módulo da minha força, certo? Então, G, o produto das massas, e aí o tamanho desse vetor ao quadrado, certo? R2 menos R1 ao quadrado, né? O módulo desse vetor é justamente esse tamanho aqui, essa distância entre as duas partículas, essa é a distância ao quadrado, certo? Então, tudo que a gente tem aqui é o módulo da minha força. O que falta definir é a direção e o sentido dela, certo? Mas isso, eu sei que essa direção e sentido, na verdade, a direção é a mesma direção desse vetor, o sentido é oposto, por isso que eu inseri esse sinal de menos. Então, o que eu preciso definir aqui é um versor que aponta na direção desse vetor diferença. Então, como é que eu construo esse versor? Bom, não é complicado, né? Eu pego o vetor, diferença entre as posições, e divido pelo módulo dele. Dessa maneira, eu vou ter um vetor unitário. Então, se eu calcular o módulo dessa força aqui, vai me dar exatamente isso daqui, né? Conforme a proposta de Newton. E a direção da força vai ser a direção desse vetor, só que como eu tenho sinal de menos, na verdade é a direção oposta. Tá? E aí eu posso escrever tudo isso daqui como menos G M1, M2, esse vetor diferença, dividido pelo módulo desse vetor ao cubo. Tá? Ao cubo simplesmente porque eu tenho um módulo que vem justamente da definição do versor e outro que vem, de fato, da lei do inverso da distância. Né? Então, de fato, a intensidade da força cai com a distância ao quadrado. Esse é o cubo aqui, tá só para compensar um fator do vetor aqui em cima. Tá? Então, essa é a maneira que a gente consegue escrever a força diretamente em função dos vetores posição. Tá? Então, se eu sei qual é a posição da minha partícula, a posição da outra, eu consigo calcular a força. Né? Então, uma observação aqui, a gente tem que tomar um pouco de cuidado na ordem desses vetores. Né? Porque, obviamente, se eu trocar a ordem, eu estou trocando o sentido da força. Então, se eu quero saber a força que a partícula 2 sente, o vetor dela que vem na frente aqui. Né? Lembrando sempre que eu tenho um sinal de menos, porque essa é uma força atrativa. Tá? Em geral, né, se eu tiver uma força entre duas partículas, eu posso escrever essa força como IJ igual a menos G MI MJ. E aí, como eu quero a força que J está sentindo, o vetor dela que vem na frente, então vai ser RJ menos RI dividido por RJ menos RI, é o módulo ao cubo. Então, essa é uma maneira da gente calcular essa força simplesmente a partir dos dois vetores. Ok, então, esse me dá a força entre duas partículas pontuais, mas, em geral, não é isso que a gente está interessado. Né? A gente quer, por exemplo, entender a força entre a Terra e o Sol, né? Que não são partículas pontuais. Então, para a gente chegar lá, a gente precisa de uma outra hipótese, que Newton também introduziu, que é o princípio de superposição, tá? Que também é válido para a força gravitacional, ou, desculpa, para a força elétrica. Tá? Então, o que é o princípio de superposição? O princípio de superposição me diz o seguinte, né? Vamos imaginar que eu tenha três partículas. Tá? Então, eu sei que essas duas partículas aqui, como elas têm massa, elas vão gerar uma força gravitacional nessa partícula 1. Tá? Como é que eu calculo essa força gravitacional? Esse aqui é o princípio de superposição. O princípio de superposição me diz o seguinte, a força que essa partícula 1 sente, ela é dada pela força que 2 faz em 1, mais a força que 3 faz em 1. Então, eu calculo individualmente as forças pares par a par e somo todas elas. Tá? Vocês poderiam pensar, isso é óbvio, né? Eu tenho duas partículas, eu simplesmente somo essas forças, né? Mas notem que o meu sistema aqui é um pouco diferente, né? Poderia ser que a força que 2 faz em 1, ela é influenciada pela presença do 3, da partícula 3. Isso
Poderia ser, logicamente é possível, tá? Mas o princípio de superposição me diz que não, que o que acontece, na verdade, é que a força que a partícula 2 exerce em 1 só depende de 1 e 2, não interessa se tem outras partículas aqui no meu sistema. Tá? Isso vale para a força gravitacional, como eu falei para vocês, vale para a força elétrica, mas tem outras forças onde isso não é verdade. Certo? Por exemplo, a força forte, isso já não é mais verdade. Tá? Então, não é esse, de fato, é algo que a gente precisa assumir. Não é uma hipótese que é válida para toda e qualquer força. Tá? Então, se eu tiver várias partículas, eu posso escrever essa força da seguinte maneira. Né? Então, eu quero saber a força que a partícula J sente. Certo? Então, isso vai ser menos G, somatória sobre todas as outras partículas, né? Então, todas as partículas, exceto a partícula J, porque ela não faz força nela mesma, o produto entre as massas, e aqui, lembrando que vem na frente, né, o vetor da partícula que está sentindo a força, tá? Então vai ser o RJ, menos RI, dividido pelo módulo de RJ menos RI ao cubo. Tá? Então, essa aqui é uma expressão para a força sentida por uma partícula, né, na presença de N outras partículas. Tá? E aí a gente pode generalizar isso daqui. Né? A gente pode generalizar isso para um caso, que é o caso de diversas situações de interesse, é que, né, quem está gerando essa força é uma distribuição contínua de massa. Né? Então, por exemplo, quando eu estou analisando a força que uma maçã sente devido à atração gravitacional da Terra, a Terra não é uma partícula só, né? A maçã, nessa escala, eu posso até pensar como uma partícula pontual, mas a Terra é um objeto extenso. Como é que eu calculo essa força? Tá? Então, como é que a gente faz? Né? A gente quebra, né, esse objeto extenso em diversos pedacinhos e soma a contribuição de todos esses pedacinhos, e aí calcula a força total. Né? Eu poderia fazer isso aqui, se eu quebrasse em pedacinhos discretos, mas em geral, né, se eu tiver um número muito grande de pedacinhos, eu vou querer fazer uma descrição contínua desse objeto. Tá? Então, como é que a gente faz isso? Bom, não é difícil generalizar, certo? Então, se a gente tiver agora, no caso de uma distribuição contínua, tá? O que eu vou ter? Bom, a minha massa, imagina, eu vou começar assumindo que a minha massa, então, ela está distribuída continuamente em um certo volume aqui, e esse volume ele está descrito por uma densidade de massa, certo? Um ρ de R'. Então, essa função me diz em cada ponto do espaço qual é a densidade de massa que eu tenho aqui. Se eu integrar sobre todo esse volume, essa densidade, eu vou ter a massa total nesse volume. Tá? Então, como é que a gente calcula a força que essa massinha aqui vai sentir devido a esse objeto extenso? Tá? Bom, a gente faz algumas generalizações triviais, né? A gente imagina que a massazinha gerada, né? Se eu olhar um pequeno pedacinho aqui, né? Se eu cortar um volumezinho infinitesimal, né? A massa nesse volume vai ser a densidade, nesse ponto do espaço, vezes um elemento de volume, dV', que eu vou escrever como um D3R'. Tá? Só para representar esse elementozinho de volume. Então é como se eu estivesse, né, cortando um pedacinho bem pequeno desse material aqui, desse corpo extenso, e eu estou olhando a massa que está dentro desse volumezinho. Né? Vai ser a densidade vezes o volume. Tá? E aí a posição dessa massa é R'. Né? Então, o que antes a gente estava chamando de RI, que era a posição da massa I, agora vai ser um R'. Tá? Vai ser um vetor que, em vez dele assumir valores discretos, ele vai percorrer todo esse meu corpo aqui. Certo? Então, esse R' ele vai varrer todo esse corpo. E aí, em vez de uma somatória sobre todas as partículas, isso aqui vai virar uma integral.
Então, se eu fizer essas generalizações, como é que eu posso escrever a força que a massa M sente, certo? Então, vai ser menos G, certo? A gente vai se guiar por essa expressão aqui em cima, fazendo essas mudanças, certo? Então, menos G. Aí eu vou ter a partícula J aqui, né, que é a partícula que está sentindo a força, é justamente essa minha partícula com massa mzinho. Né? Então, esse mj eu posso tirar da somatória, então eu vou ter um menos g mzinho. Em vez de uma somatória aqui, eu vou ter uma integral. Tá? E aqui, em vez da massa mi, eu vou ter rolinha d3r'. Tá? Vou colocar aqui para o ladinho. E aqui o meu vetor, que é o vetor, né, da partícula que está sentindo a força menos a partícula que está gerando a força, vai ser R menos R', tá? Dividido pelo módulo ao cubo desse vetor. Então, R menos R' ao cubo. Então, é essa integral aqui, meio chatinha, que eu tenho que realizar, certo? Entra aqui a minha densidade, que depende, né, da onde eu estou. Né? Pode não ser uma densidade constante, pode ter pontos onde essa densidade é maior ou menor. E aqui entra justamente uma generalização desses termos aqui de cima. Tá? Onde R' agora é uma variável contínua que vai varrer. Né? Essa integral ela tem que ser realizada sobre o volume onde eu tenho massa. Né? Eu posso pensar que eu até realizo ela no volume todo, mas aqui fora a densidade é zero, então não vai contribuir para a integral. Tá? Então, essa é uma expressão para como calcular a força, tá? Dado uma distribuição contínua agora de massa, para um corpo extenso. Tá? Então, agora, se eu quiser saber, né, qual é a força que essa maçã sente devido à atração da Terra, eu consigo fazer essa conta. Obviamente, eu preciso saber quem que é essa densidade aqui, que descreve a densidade de massa na Terra, mas eu consigo fazer essa conta. E aí tem alguns casos particulares que são os casos quando, né, em vez de eu estar com uma massa distribuída num volume, pode ser que é uma boa aproximação assumir que a massa está distribuída em um plano. Certo? Então, é uma distribuição 2D. Né? Então, nesse caso, eu vou ter uma densidade superficial de massa. Né? E aí é simples, né, generalizar essa expressão para esse caso aqui. Certo? Então, se eu tiver uma densidade superficial de massa, a minha massazinha em uma certa área aqui, então agora entra o elemento de área, vai ser essa densidade vezes a área. Né? E aí a integral que eu vou ter que fazer é essa daqui. Né? Então vai ser uma integral de superfície, que a massa está restrita a uma superfície, de sigma linha, e aqui o mesmo vetor. E aí, obviamente, eu também posso ir para uma integral em uma dimensão. Né? Se, de repente, a minha massa estiver distribuída aproximadamente em uma linha. Né? Se isso for o caso, a minha integral vai ser dada por isso daqui. Né? Então, meu elemento de massa vai ser uma densidade linear vezes um elemento de comprimento, e aí eu tenho que fazer essa integral aqui. Né? Onde esse elemento de comprimento está andando ao longo da linha onde está distribuída a massa. Tá? Então, essas são, né, as expressões que a gente tem para calcular a força gerada por objetos extensos. Tá certo? Então, a próxima coisa que a gente vai querer discutir para essa força é justamente o potencial gravitacional. Né? Então, a gente sabe que essa é uma força conservativa, mas a gente também não precisaria usar essa informação, a gente poderia mostrar, né, calcular o rotacional dessa força e ver que ele dá zero. Né? Ele é uma força central, essa é uma força central, então a gente já viu que todas as forças centrais são conservativas, porque o rotacional de fato sempre dá zero. Ela só depende da posição da partícula. Então, de fato, ela é uma força conservativa. Só uma observação aqui, né? Quando a gente pensa, ela depende da posição da partícula, vocês poderiam pensar, não, depende da posição das duas partículas. Né? Mas quando a gente analisa essa força, a gente imagina que, né, todas as partículas que estão gerando a força, por exemplo, o meu objeto extenso, ele está fixo. E a única coisa que eu mudo é a partícula que está sentindo a força, é essa posição. Né? Então, nessa situação, de fato, a força gravitacional só depende da posição da partícula. Todo o resto está fixo.
Então, ela é uma força que conserva energia, tá? E, portanto, eu posso definir uma energia potencial para essa força, né? Então, a energia potencial, U, vai ser menos a integral da força ao longo de um caminho de um ponto de referência até o ponto R. Então, deixa eu escrever explicitamente a dependência aqui. Eu vou usar, né, um R' para não confundir com ponto final. Então, é assim que a gente calcula essa energia potencial, né? Então, a gente vai calcular para o caso mais simples, de duas partículas pontuais, e depois generalizar também para o caso de partículas de sistemas extensos. Tá? Então, para duas partículas, e aqui eu vou assumir algumas simplificações no meu sistema de coordenadas, só para, de fato, ficar simples fazer essa conta, certo? Então, vou assumir que eu quero saber a energia potencial para essa partícula mzinho aqui, certo? E eu vou assumir que a partícula que está gerando essa atração gravitacional, ou essa força em mzinho, ela está na origem. Isso vai simplificar um pouco as nossas contas. Tá? Então, eu sei qual é a força nesse caso, né? A força que a partícula mzinho sente, ela é menos G, mzinho vezes mzão, né? Esse M maiúsculo é a força que está atraindo a partícula mzinho. E nesse caso, né, como o mzão está na origem, aquele R' ou RI que a gente estava usando antes é zero. Certo? Então, isso aqui vai me dar simplesmente a posição da minha partícula dividido pelo módulo dessa posição ao cubo. Em coordenadas esféricas, né, isso daqui vai ser simplesmente menos G, mzinho, mzão, o versor R sobre R ao quadrado, que é a forma mais comum da gente ver essa força. Certo? Mas lembrem que isso só é válido se eu assumir que uma das partículas está na origem. Né? E aí eu quero, então, calcular essa integral. Certo? Eu quero integrar né, de um ponto de referência até um ponto R. Né? Então, eu quero assumir que essa minha partícula M ela pode estar em um ponto R qualquer. E eu quero integrar essa força de um ponto de referência até esse ponto R, para obter a energia potencial. E aqui a gente vai assumir um ponto de referência que é o comum, certo? Que é o mais usual. É assumir que o potencial é zero no infinito, certo? Então eu vou integrar, na verdade, do infinito até o ponto onde está a minha massa. Então, é isso que a gente vai fazer, certo? A gente vai assumir como ponto de referência o infinito. Então, a gente vai assumir que esse U de R ele vai para zero no infinito. Tá? E aí essa integral, então, a gente vai poder escrever como menos integral de infinito até R. E aí eu vou querer, né, vou escolher um caminho para fazer essa integral. A gente já viu que, como essa é uma força conservativa integral, o resultado da integral vai depender do caminho. Então eu poderia escolher um caminho qualquer que sai aqui, né, aqui do infinito e vem até esse ponto. O caminho mais fácil é um caminho radial, que vem justamente em linha reta, né, sempre alinhado com esse vetor R. Tá? Porque aí é um caminho que vai estar justamente na direção da força. Tá? Então isso vai facilitar bastante as nossas contas. Né? Então, eu vou ter a minha força aqui, que vai ser menos G, mzão, mzinho. E lembra que minha variável de integração eu estou chamando de R', então vai ser um R' chapéu sobre R' ao quadrado. Produto escalar com o meu, né, elemento de caminho, que está justamente alinhado com esse vetor R. Então vai ser um dr', R' chapéu. Então, se eu faço essa conta, né,
eu vou ter G, Mzão, Mzinho, né? Esses sinais de menos se cancelam. Esse produto escalar de R' com R' é 1, né? Porque esses dois vetores estão alinhados. Então, eu vou ter simplesmente uma integral de infinito até R, de 1 sobre R' ao quadrado, dr'. Então, isso aqui vai me dar menos G, Mzão, Mzinho, 1 sobre R', calculado em infinito e R. Tá? Então, em infinito, isso vai dar zero. Por isso que a gente escolhe, né, esse ponto de referência. E aí, minha energia potencial, então, vai ser dada simplesmente por menos G, Mzão, Mzinho, sobre R. Essa, então, é a energia potencial gravitacional para uma massa Mzinho, certo? Sobre a ação de uma força atrativa de uma massa M-zona na origem. Então, tem todos, né? Isso aqui é um caso bem particular. Né? Eu estou assumindo que é uma atração entre duas partículas pontuais e uma delas está na origem. Tá certo? Então, é esse resultado que a gente encontra. Né? A gente vê que é uma função escalar que só depende de R e essa energia potencial cai com 1 sobre R. Tá? É útil a gente definir uma outra grandeza, né, que é a que a gente usa mais comumente, que em vez de ser uma energia potencial, né, então o linguajar aqui é muito similar, é simplesmente um potencial gravitacional. Ou seja, que é essa energia potencial que a gente acabou de calcular dividido pela massa. Por que a gente define esse potencial gravitacional? Porque ele depende, a gente vai ver, ele só depende da distribuição de massas que está gerando esse potencial gravitacional. Né? Então, a ideia é a seguinte, a gente calcula esse potencial gravitacional, e aí, se eu quiser saber qual é a energia potencial de uma massinha colocada na presença desse potencial gravitacional, eu simplesmente multiplico ele por m. E aí, para massas diferentes, eu multiplico por valor de m diferente, eu tenho um resultado mais geral um pouco. Tá? Então, é um potencial que só depende da fonte que está gerando essa força gravitacional. Não depende da massazinha que você está colocando lá. Essa é a ideia. Então, como eu falei para vocês, é a energia potencial da massazinha m dividido pela massa, então isso vai ser simplesmente menos g Mzão sobre R. Tá? E aí, obviamente, se eu conheço essa função, para calcular a energia potencial, eu só preciso multiplicar ela por m. Tá? Então, como essa função φ, né, ela só depende da fonte, a gente chama assim, né, de força gravitacional, eu posso calcular ela para diferentes objetos. Então, por exemplo, eu posso calcular qual que é esse potencial gravitacional para a Terra. Né? Qual que é o potencial gravitacional que a Terra gera. E aí, se eu colocar uma maçã, sei lá, uma caneta, qualquer objeto aqui, e quiser saber essa energia potencial, basta eu multiplicar pela massa do objeto. Tá? Então, é uma propriedade dessa fonte. Nesse nosso exemplo, a fonte seria a Terra. E aí, de novo, a gente vai querer discutir como é que como é que a gente calcula esse potencial, tá, para distribuições contínuas de matéria, que em geral são os casos mais interessantes. Né? Então, de novo, se eu tiver uma distribuição em um certo volume, né? Então aqui a gente, né, acabou para força, a gente discutiu algo muito semelhante. Para o potencial gravitacional não é difícil mostrar que a maneira de calcular ele vai ser menos g, a integral sobre ρ, sobre o módulo de R menos R', integrado sobre esse volume. Tá? Então, se eu quiser calcular esse potencial gravitacional, dado por uma distribuição volumétrica de massa, é essa expressão que eu tenho que fazer aqui. E a gente vê que essa expressão é extremamente
útil porque ela é muito mais simples do que no caso da força. Lembra que no caso da força tinha um vetor aqui em cima e esse módulo ao cubo. Então, era uma grandeza vetorial que eu tinha que calcular, que em geral é muito complicado, né? Por exemplo, se a gente escrever os vetores aqui em cima em coordenadas esféricas, né, os vetores estão mudando de ponto a ponto no espaço. Então, é uma integral complicada de ser feita, em geral. Tá? Essa não, essa é uma integral que a gente chama de uma integral escalar, né? Só depende de funções. Então, é muito mais simples realizar essa integral. Né? E daí? Né? Bom, se eu sei essa função, eu posso calcular o gradiente dela para obter qual é a força. Né? Lembra que ela é basicamente a energia potencial, exceto pela massazinha que está sentindo a força. Né? Então, se eu multiplico isso por uma massazinha m e aplico menos o gradiente nesse resultado, eu vou ter justamente a força que essa massa m está sentindo. Tá? Então, é muito mais fácil eu primeiro calcular essa integral e depois tirar o gradiente do que tentar integrar diretamente a força. Na maioria dos casos. Em alguns casos, não. Em alguns casos é mais fácil calcular a força direta. Tá? Uma observação importantíssima aqui, que né, quando eu escrever essa expressão não daria para adivinhar, mas essa expressão ela é válida sobre duas hipóteses. Tá? A primeira é que ela assume que o potencial ele vai a zero quando R vai a infinito. Tá? Então aqui a gente viu que né, eu não falei nada do ponto de referência, mas é porque ele está implícito aqui. Tá? Então, esse potencial vai a zero no infinito. Isso está implícito. E ele é válido e ele só é válido para um ρ finito no espaço. O que eu quero dizer com isso? Isso aqui só vale se a minha distribuição de matéria for finita, se ela não se estender por todo o espaço. Né? Em alguns casos, a gente pode fazer uma aproximação e tentar calcular qual é o potencial gerado, sei lá, por um plano infinito. Né? Então, imagina que eu estou bem pertinho da superfície terrestre e eu poderia querer calcular quanto que vale... Né, se eu estou bem perto da superfície, para mim, a superfície é quase que um plano infinito. Né? Então, nesse caso, se eu for calcular essa energia potencial para um plano infinito, eu não vou poder usar essa expressão, porque essa expressão assume que essa densidade ela vai a zero no infinito. Tá? Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Bom, para os outros casos, né, uma distribuição superficial ou linear, eu vou ter expressões totalmente análogas, certo? Então, no caso de uma distribuição superficial, eu vou ter, de novo, menos g, e aqui vai ser uma integral sobre a densidade de superfície, o elemento de área, dividido por r menos r'. Então é sempre bom a gente né, lembrar quem que são esses R's, quem que são esses R', né? R' é um vetor que varre a minha distribuição de massa, e R é o ponto onde eu estou querendo calcular esse potencial. Né? Tipicamente é um ponto onde depois eu vou colocar algum corpo ali, e aí eu vou calcular a força nesse corpo. Tá? Então, é um ponto qualquer do espaço aqui. Tá? Então, eu posso calcular, obviamente, esse potencial em qualquer ponto do espaço. Para o caso de uma distribuição linear, a generalização é óbvia também. Isso vai ser menos g integral da minha densidade, né, densidade linear, um dl' sobre módulo de r menos r'. Então, dessa maneira, a gente consegue calcular esse potencial gravitacional. Tá? E a partir do potencial gravitacional, a gente consegue calcular a energia potencial para uma massa colocada na presença desse potencial. Né? Então, a ideia é, sei lá, calculei o potencial nesse ponto. Aí eu venho aqui agora e coloco uma massinha aqui nesse ponto. Tá? Aí eu sei que a energia potencial que essa massa vai sentir, ou que essa massa vai ter, é simplesmente m vezes φ. E se eu quiser calcular a força que essa massa vai sentir, a gente lembra que isso é menos o gradiente da energia potencial, e, portanto, vai ser menos mzinho gradiente de φ. Então, se eu sei quanto que vale esse φ, eu sei quanto que vale a força. E a energia potencial gravitacional. Tá?
Mas esse potencial ele tem algumas outras, né, utilidades. Primeiro, eu já falei para vocês, né, é extremamente simples, ou muito mais simples, calcular esse potencial do que a força diretamente, porque a força é uma grandeza vetorial. Né? Então, é muito mais fácil fazer aquela integral escalar e depois aplicar o gradiente do que calcular direto a força. Ela, né, esse potencial gravitacional nos dá energia potencial, e a gente lembra que diferenças de energia potencial me dão o trabalho realizado pela força gravitacional, então também é uma maneira fácil de eu calcular esse trabalho. E tem um terceiro ponto que é não óbvio, que é o seguinte: na lei de gravitação do Newton, está, né, implícito que essa força é instantânea. O que eu quero dizer com isso? Imagina que a gente está aqui, a gente, né, tá, o planeta Terra está sentindo a força gravitacional do Sol, é isso que faz a Terra girar ao redor do Sol. Tá? Imagina que, né, por algum fenômeno qualquer, o Sol desapareça. De acordo com essa lei, a gente imediatamente vai sentir que o Sol desapareceu, né? Então, se a gente estiver girando, em um certo momento essa força vai desaparecer e a Terra vai começar a andar em linha reta, né? Desprezando a atração de outros planetas, da Lua e tal. Tá? Então, quando o Sol desaparecesse, instantaneamente a gente andar em linha reta. A gente sabe hoje em dia que isso não é correto, certo? Porque isso me. Qual seria a consequência? Isso me diria que essa informação de que o Sol desapareceu estaria se propagando a uma velocidade maior do que a da luz. Né? E, na verdade, leva um certo tempo para essa informação chegar até a Terra. A gente sabe disso. Obviamente, isso está dentro do contexto de relatividade especial e relatividade geral. Né? Mas, dentro desse contexto, esse potencial gravitacional ele vai ser muito importante. Ele vai parecer muito, ou ele vai ter uma ideia muito parecida com campos elétricos. Não é exatamente o campo elétrico, é mais um potencial elétrico, mas a ideia é que, usando esse potencial gravitacional, eu posso descrever a propagação dessa força gravitacional. Então, é como se esse potencial dependesse do tempo, e se aqui, sei lá, o meu Sol desaparecesse, essa informação ia se propagar com a velocidade da luz, e só depois de um certo tempo, de um tempo retardado, é que a gente sentiria esse efeito. Para descrever essa propagação, a maneira mais fácil de fazer isso é usando justamente o potencial gravitacional. Não tem como fazer isso usando força. Né? Até daria, mas seria muito mais complicado. Tá? Então, essa é uma outra utilidade também, obviamente, não dentro da lei de gravitação universal do Newton, mas quando isso for generalizado para relatividade geral, também esse potencial gravitacional vai ser extremamente importante. Tá bom? Então, na próxima aula, né, eu falei para vocês, né, quais são os conceitos, as definições principais, como a gente calcula esse potencial gravitacional, a partir dele, como é que a gente calcula a força e assim por diante. Na aula que vem, a gente vai de fato fazer o cálculo de alguns exemplos para se familiarizar um pouco com esse tipo de cálculo. Tá bom? Mas essa aula era isso. Tchau, tchau.